Olá, pessoal. Eu sou a Maria. E eu sou a Su. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um livro de uma autora que tem um nome muito bonito, que eu acho que eu não sei nem falar direito. Também É não. Judy Picot. Picou, sei lá, acho que é isso, né? Também não. Não sabemos pronunciar muito bem o livro. Como que chama o Desculpa. livro, amiga? Que foi minha amiga quem leu. Queria que você estivesse aqui. Queria que você tivesse aqui. Tem a capa bonita. Eu memorizei a Linda. capa do livro, né? Que é azul com umas flores, Sim. não é? Bem Os bonito. bichinhos. Esse livro é lançamento dela, amiga, ou não? Ele foi lançado, se não me engano, no finalzinho do ano passado ou no início desse ano. Depois a gente olha e coloca a data aqui pra vocês no cantinho também. É recente, então, né? Nós lemos A Loucura do Mel no ano Sim. passado. Gostamos muito, né? Foi um livro que traz temáticas importantes, né? Um livro muito bom. E aí minha amiga, que se apaixonou muito, né? Pela Loucura do Mel. Eu li outro dela também, que é o... Não me lembro, mas foi recente também. Deu um ciclo que também tem uma questão interessante. Agora eu li esse. E aí Maria falou, acho que é um livro interessante, um livro que tem coisas interessantes. E aí a gente começou a conversar agora aqui sobre ele e ela estava me contando, porque eu, assim, confesso que acho a capa lindíssima. Sim. Mas é um livro que parece que ele ficou a capa. Eu nunca li sinopse, eu não sei do que se trata, como é que é, do que é, né? Então, conversando aqui, né, a Maria me falou que ele conta a história da Diana. A Diana, ela tem um namorado que é médico, e eles estão ali, né, assim, naquele romance maravilhoso. Eles têm uma viagem marcada para Galápagos, que é uma ilha. É uma ilha. Né, eles têm essa viagem marcada e ela tá toda esperançosa, né? Que ela acha que, tipo, gente, será que ele vai me pedir em casamento? O que vai acontecer? Está toda animada. E aí, a viagem está para acontecer e aí um vírus, né? Que se chama Covid-19, começa a acontecer aí na nossa história, né? E aí ele, como médico, não pode viajar. E eles vão perder essa viagem. Para não perder, ele fala para ela, vai, porque senão a gente vai perder, eu realmente não posso sair daqui, não, né? Tava bem no começo, né, ali da pandemia, bem no começo em que ninguém sabia direito como que ia ficar, como que ia ser. Então ela consegue ir para esse lugar e ele fica, né? E aí, como é uma ilha, né, a comunicação entre eles, né, amiga, fica um pouco difícil. Ele vai contando para ela, né, de como que as coisas estão acontecendo, como elas vão progredindo, né? E ela tá lá nesse lugar, conhece pessoas, né, nesse lugar, porque aí o hotel que ela ia se hospedar, ele fecha. Ela vai ficar então com outras pessoas, né, vai se envolver ali com essas outras pessoas. E nós temos então a história, né, que muito me interessou na hora que a Maria começou a falar, porque eu não sabia, né, que se passava aí durante a pandemia. A gente tem a nossa história neste período, né, que foi tão difícil, tão complicado para todo mundo. E o que você nos diz desse livro? Você gostou, amiga? Jodi continua morando no seu coração? Eu acho que sim, ela é uma autora que ela tem uma escrita que me cativa muito, né, amiga? Eu conto muito pra Sul, assim, a gente divide muito nossas leituras, né? Então, me cativa muito, é uma leitura que me prende, sabe? Que pra mim rola muito. Mas eu acho que esse livro, assim, ele, sabe aquele livro que você termina de ler e você fica pensando, tipo, será que eu gostei? Será que eu não gostei? Tem muitas coisas que eu amei, mas tem coisas que eu ficava assim, será? A personagem, por exemplo, a Diana, é uma personagem que, assim, ela pra mim era chata, sabe? Então eu falava, ai, sério, você vai fazer isso? Sabe? Assim, meio mimada, meio. Ah, não sei. Então, assim, ela me irritou muitas vezes, assim, no livro, sabe? Eu não entendia muito o rolê dela, tinha hora. Entendi. Ela falava uma coisa, de repente ela fazia outra. Eu falava, Entendi. tá, mas. Confusa. Não sei. O mocinho, eu fiquei muito cativada, assim, sabe? Pela pessoa dele, assim, como foi construído, né? A história. Então, assim, tem personagens na história que me cativaram, como ele, por exemplo. Mas eu acho que é um livro que, pra mim, ele foi além disso. Eu acho que, eu falei pra Su que ele me causou sensações físicas. Porque eu acho que talvez fosse o momento. Eu fiquei pensando depois, né? Se eu tivesse lido esse livro, sei lá, uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, sei lá, se fosse lançado nessa época, né, que não foi. Acho que ele foi escrito. A nota dela no final, acho que foi de 2021, se não me engano. Nossa. Então foi assim, no auge da pandemia, né? Então, assim, eu acho que eu não daria conta de ler num período aí mais, sabe, tipo, algum tempo aí atrás. Mas agora, eu falei, vou ler, vamos ver. Ele foi me causando uma ansiedade, sabe, um nervoso mesmo. Porque a gente eu acho que não tem como não ler esse livro e não ficar voltando ao que a gente passou, sabe?
Então eu ficava lembrando, assim, porque o mocinho, né, ele vai contando aí pra Diana, nesses e-mails que ele vai trocando com ela, porque esses e-mails demoram muito pra chegar pra ela, porque o único lugar que tem acesso ok, assim, lá na ilha, é no hotel que ela ficaria hospedada. Então, esse hotel tá fechado. Então, de vez em quando, uma pessoa aí que ela conhece meio que ajuda ela a convencer a dona do hotel ligar a internet pra ela, né? Então, assim, ela precisa conversar lá na empresa que ela trabalha, ela precisa conversar com esse namorado dela. Então, essa comunicação é muito difícil entre eles. E ele vai contando nesses e-mails, né? Então, ele vai contando pra ela o quanto tá difícil, desabafando mesmo. Ele fica, nossa, eu não queria te incomodar com isso, mas assim, eu preciso desabafar com alguém, né? E ele vai contando. Então, acho que acompanhar isso, sabe? Tipo, hoje tem 20 casos aqui no hospital. Aí, dia seguinte, hoje tinha 59, sabe assim? E eu acho que isso foi mexendo comigo, sabe? Essa coisa do distanciamento social. Então, nossa, ele contando pra ela, né? Porque na ilha que ela tá, não tem muito disso ainda, né? Então, são poucos moradores. Os turistas estavam saindo quando ela chegou, então ficou tudo fechado. Então, eles estavam tendo os cuidados, mas nem tanto. E ele vai trazendo pra ela, né? Então, a gente não pode mais pegar na mão das pessoas. Agora tem um lockdown, né? As lojas fecharam, a gente tem que estocar comida, não tem tal coisa, o hospital não tem. A gente não sabe como tratar. Eu acho que ela fez uma pesquisa muito interessante, assim, nessa parte, principalmente da medicina, dentro dos cuidados. Ele vai falando pra ela, né? Tipo, saiu uma notícia, não sei qual país, que virar os pacientes de bruxa é mais efetivo. Nossa, então assim, foi me levando pra esse lugar. Eu fui lembrando de coisas, né? Tive pessoas na família que foram internadas, uma pessoa que foi internada. E aí eu ficava lembrando muito disso e sabe, foi me dando aquela agonia de falar, gente, parece que é mentira. Não parece que a gente viveu exatamente isso, né? Então, assim, ele tem uma reflexão aí no livro, uma reflexão final, né? De um olhar pra vida que eu achei bem válido, assim, interessante. Mas, sabe, eu acho que deu uma romantizada no final, assim, que eu fiquei, tipo, me incomodou um pouquinho, sabe? Foi um final que eu acho que é isso que pega, pensando agora, né? Acho que eu fui sendo envolvida pela história. Entendi. E esse final, tipo, sabe, não era isso que eu queria. Desculpa minha, a expectativa foi minha, sua. né? Você deu estrelas pra ele? Eu dei, se não me engano, eu dei 4. Não tenho certeza, mas foi 4. Tá Porque bom. assim, acho que a escrita dela eu gosto. Acho que ela traz temáticas, né? Que né, a loucura do mel, essa questão. Não posso falar a temática da loucura do mel, porque é spoiler. Mas é uma temática muito interessante. O outro livro dela que eu li é sobre questões raciais. E esse sobre algo tão pesado e intenso que nós vivemos recentemente, assim, historicamente falando, né? Então, eu acho que é uma dica, né, para quem acha que tá aí no momento para ler algo mais que envolva, né, a pandemia, esses sentimentos que causaram aí, em algumas pessoas mais, outras menos, né? Eu acho que é uma boa dica, né? Mas vão preparados, assim, para um livro que vai te fazer voltar aí um pouquinho, né? Vocês já leram, né? Contem aí para nós nos comentários. Sigam a gente nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.